Bom dia, doutores do nono ano. Vamos iniciar mais uma aula dando continuidade ao assunto que foi abordado na nossa live na aula passada. Na aula passada nós estávamos falando sobre razão e proporção. Foi o assunto que foi abordado na nossa aula passada. Dando continuidade, porque a razão e proporção é o quê? É apenas uma introdução para nós trabalharmos os assuntos agora, os próximos assuntos. Então hoje nós vamos iniciar o Teorema de Tales. O Teorema de Tales dentro do feixes de reta. Também vai ser dividido em duas etapas, que nós vamos ter o Teorema de Tales nos feixes de retas e vamos ter o Teorema de Tales dentro dos triângulos, utilizando o triângulo como figura geométrica. Então, vamos observar aqui primeiro a demonstração, como é que nós vamos encontrar as razões, como é que nós vamos formar as razões dentro dos feixes de reta. Então, observe o seguinte, primeiro nós vamos estabelecer o desenho das retas. Observe aqui, ó, eu tenho aqui 3 retas, certo? Eu vou nortear como reta A, reta B e reta C. Lembrando sempre que as retas, lá na introdução da geometria, ela sempre será representada com letra minúscula. Nunca uma reta pode ser representada por letra maiúscula, certo? Do nosso alfabeto. Então, utilizem as letras minúsculas para representar as retas. Então, eu tenho aqui um feixe formado por 3 retas. Esse feixe ele vai ser cortado por 2 retas diagonais. 2 retas diagonais, certo? Aí nós temos aqui uma demonstração de feixe de retas. Bem aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B, aqui eu tenho o ponto C, aqui eu tenho o ponto D, aqui eu tenho o ponto E e por último eu tenho o ponto F. Então, através dessas letras, mais tarde nós vamos utilizar essas mesmas letras, só que em forma de valores numéricos. Nós vamos substituir as letras por número. Eu estou apresentando para vocês assim em forma de letra, só para a gente montar, saber como é que se organiza as razões. Para saber quem vai ser numerador, quem vai ser denominador, primeiro eu tenho que observar a posição das 3 retas dadas. Aqui no caso ele está dizendo que A é paralelo de B, que é paralelo de C. Sempre no enunciado lá em cima da questão de vocês, vai ver essa situação. E é por aqui que vocês vão se guiar. Ó. A é paralelo de B, que é paralelo de C. Observe que ó, as retas estão nesse sentido aqui. Ó. Nesse sentido aqui. Então, significa que o valor de cima vai ser o numerador, o valor de baixo vai ser denominador. No segundo momento, aqui vai ser numerador e aqui denominador, observando a posição das retas, A, B, C, de cima para baixo. Então, eu vou montar a primeira razão. Aqui, ó, minha primeira razão. Então, vai ficar o quê? A, que está sobre C. Observe, de cima, ó, a ordem é essa. Vertical, de cima para baixo. Então, eu vou pegar A sobre C. O par na frente vai ser esse. Lembrando, se eu comecei de cima para baixo, eu não posso aqui começar de baixo para cima. Senão, o cálculo não vai ter uma resolução correta. Eu tenho que fazer o mesmo processo. Se eu iniciei aqui de cima, aqui também eu vou iniciar de cima. Eu poderia ter colocado aqui C sobre A. Se eu colocasse C sobre A aqui, eu teria que colocar aqui D sobre B. Lembrando que de onde eu começo aqui é onde eu começo o outro par aqui. Então, isso aqui vai ser igual a B sobre D. Observe. A está sobre C, assim como B está sobre D. Nós temos aqui a primeira sequência de um teorema de Tales. Eu posso ter outra sequência. Ó. Eu posso ter o quê? O C, que está sobre E, assim como o D está sobre F.
Olha aí. De cima para baixo, seguindo a ordem das retas, ó, ABC. Então, tem aqui outro valor, outro teorema para se resolver. Aí, como nós vimos lá na proporção, na resolução da proporção, para determinar o valor de x, é o mesmo processo aqui. É o mesmo processo que nós vamos utilizar. A multiplicação dos meios pelos extremos. Eu vou multiplicar os meios, que no caso é A e D, entre si, e vou multiplicar os extremos, C e B. Os meios, multiplica-se os meios, depois os extremos. Esse é o processo para montarmos o teorema de Tales. Esse feixe de reta, eu iniciei botando ele nessa forma, só com letras, para vocês aprenderem o processo de organização das razões. Olha essa outra situação, ó. Nós observamos aqui, olha a posição dos feixes de retas. A, B, C. Ele já não está na mesma direção do primeiro. Vou cortar com duas retas diagonais. Olha aqui, ó. Ponto A, B, C, D, ponto E, ponto F. Observe. Aqui, nesse primeiro caso, a posição das retas de cima para baixo no sentido vertical. Aqui elas já estão, ó, nesse sentido horizontal, ó. Nesse sentido horizontal. Eu já não vou montar os feixes de reta assim, pegando de cima para baixo. Eu vou pegar o primeiro, ó, no sentido vertical, do mesmo sentido da reta. Identifiquei a posição das retas, eu vou identificar a posição das razões. Então, esse valor vai ficar sobre esse valor vai ficar sobre esse vai ficar sobre esse, assim como esse vai ficar sobre esse, na mesma direção das retas. Então, vai ser A sobre C, que é igual a B sobre D. Ó, nesse sentido. Depois, D sobre F e C sobre E. Então, temos aqui os dois processos. Depois é só fazer o quê? Multiplicação dos meios pelos extremos. Multiplicação dos meios pelos extremos. Então, o meio para se encontrar as razões é observar na questão a posição das retas. Se está na posição vertical, pegue os pares de cima para baixo. Se está na posição horizontal, pegue da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Agora você também pode começar de lá para cá, não vai ter diferença nenhuma. Você pode começar do C para o B, depois do B para o A. Aí começa do E para o C, do C para o A. Não tem diferença nenhuma. Agora vamos utilizar esse processo utilizando valores numéricos. Ele diz assim: na figura abaixo, determine em centímetro a medida de x indicada, sendo que as retas paralelas são R, que é paralelo de S, que é paralelo de T. Observe aqui, ele já disse que R é paralelo de S, que é paralelo de T. Então, ele vai desenhar, então, os feixes de retas. Está aqui os três. Aí eu vou nortear, reta R, reta S, reta T. Vai cortar com duas diagonais, certo? Então, eu vou ter aqui 2, 2, esse intervalo mede 2, esse intervalo mede 2, esse outro intervalo aqui mede x e esse intervalo mede 3. Então, nós vamos observar que nós temos um valor indeterminado. Esse valor que está indeterminado é que nós temos que encontrar o valor. Ou seja, eu tenho que encontrar o valor de x no feixe de reta. Como é que eu vou organizar as razões? Está aqui ó, a ordem, ó, RST, nesse sentido. Eu vou organizar nesse sentido. De cima para baixo. De cima para baixo, de cima para baixo. Então, vai ficar quem? O 2 vai ficar sobre o 2, que é igual
ao x, que vai ficar sobre o 3. Olha aí. De cima para baixo, naquela ordem lá, de cima para baixo, essa ordem cá. Agora eu vou multiplicar os meios pelos extremos. Eu poderia começar o cálculo multiplicando 2 vezes 3, que é igual a 6, e depois 2 vezes x, que é igual a 2x. Mas como eu falei para vocês, para facilitar o trabalho de vocês, comecem sempre com o valor que multiplica a variável, para não ter que ficar mudando de termo, multiplicando por menos 1 para trocar sinal. Comece sempre com o valor que vai multiplicar a variável. Então, 2 vezes x. 2 vezes x é igual a 2x. Isso é igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, nós temos o quê? Uma equação do primeiro grau. Essa situação aqui, do Teorema de Tales, pode gerar também uma equação de segundo grau, viu? Nós vamos avançar em situações que vai gerar uma equação de segundo grau. Mas, por enquanto, como estamos só iniciando esse assunto, nós vamos começar com uma equação do primeiro grau. Então, 2x é igual a 6. O 2 está multiplicando o x, vai passar para o outro membro dividindo. Então, vai ficar x, que é igual a 6 dividido para 2. Nesse caso aqui, eu tenho x é igual a 3. Pronto. Encontrei o valor de x. Então, esse intervalo bem aqui, ele é igual a 3. Era justamente o que ele estava pedindo para você encontrar. Determinar o valor de x. Ok? Vamos ver uma outra situação. Ele disse que as retas são paralelas. RST. Está aqui, ó. Mais uma vez, as retas paralelas RST. O desenho do feixe está nesse sentido. RST. Corta com os dois feixes de reta, as duas retas paralelas. Eu tenho 5x e tenho 4 e 12. Então, eu vou determinar quem? Nesse caso aqui, eu quero determinar o valor da variável x. Eu quero encontrar o valor de x. Observe a posição da reta, ó, RST. RST. Então, está nesse sentido aqui. Então, eu vou ordenar esse sobre esse e esse sobre este. Na hora de juntar as razões, vai ficar 5 sobre x, que é igual, como eu comecei do 5, vou começar do 4 também em cima. 4 sobre 12. Multiplicação dos meios vezes o extremo. Aí o que eu falei agora para vocês. Tenham cuidado de sempre multiplicar começando com o valor que vai pegar a variável. O valor que vai pegar a variável, então, vai ser o 4. Então, x vezes 4 é igual a 4x, que é igual 5 vezes 12. 5 vezes 12 dá 60. 60. O que vai acontecer, então, com o x? Ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 60 dividido para 4. X, então, vai ser igual a 15. Pronto. Encontrei o valor de x. X é igual a 15. Era justamente o que ele estava pedindo. E determinar o valor da variável. Vai vir situações, observe aqui, ó. Olha essa situação bem aqui, que ela é diferente das outras. Vai vir situações que nós teremos as retas no sentido, olha, R, S, T. RST. Só que as retas diagonais, elas vão se cruzar bem no meio, ó. Olha aí. Se cruzaram bem no meio. Não, tá diferente das outras que não chegaram a se cruzar. Então, x, 2x. Então, eu tenho aqui x, 2x.
e tenho 3 e 8. 3 e 8. Essa situação aqui é diferente um pouquinho daquela situação lá. Mas as retas, a posição aqui, ó, R, S, T. Então, eu vou pegar os pares nesse sentido. De cima para baixo. De cima para baixo. Mas como esse cruzou aqui para o meio, ó, esse agora não vai ficar sobre esse. Ele vai seguir a diagonal, ó. X vai ficar sobre 8 e 3 vai ficar sobre 2x. Por quê? Porque houve um cruzamento bem no meio entre eles. Se o cruzamento fosse aqui embaixo, se ela tivesse assim, ó, R, S, T. Se o cruzamento fosse bem aqui embaixo, ó, não iria influenciar. O x iria ficar sobre o 2x e o 3 iria ficar sobre o 8, porque o cruzamento foi depois dos intervalos. Depois dos intervalos. Se tivesse assim, ia ficar normal. X sobre 2x e 3 sobre 8. Mas como o cruzamento foi no meio deles, entre os dois, então o x vai ficar agora sobre o 8, seguindo a diagonal. Então vai ficar x que está sobre 8, assim como 3 vai estar sobre 2x. Viu aí a situação? Aí o que eu falei para vocês quando nós temos duas variáveis, nós vamos utilizar a variável com valor maior. Essa aqui vai ser o valor maior. Ou seja, 2x que multiplica x. Então, 2x que multiplica x vai ficar 2x elevado ao quadrado. Depois eu vou pegar outra, 8 que multiplica 3. 3 vezes 8, 24. Então, observe a situação. 2x elevado ao quadrado é igual a 24. Então, nós temos o que aqui? Nós temos uma equação do segundo grau. Nós não vamos resolver do mesmo método que eu resolvi as outras passadas ali. Eu tenho uma equação do segundo grau e ela é de caso incompleto. Ou seja, vai ficar 2x elevado ao quadrado menos 24, que é igual a 0. 2x elevado ao quadrado menos 24, que é igual a 0. Então, como é que se resolve essa equação? Resolve da seguinte forma: quem está sem variável vai para após a igualdade com o sinal trocado. Então, vai ficar 2x, que é igual a 24. O 2 aqui, no caso, vai passar o quê? Vai passar dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado, que é igual a 24, dividido para 2. X é igual a mais ou menos 24 dividido para 2 é igual a 12. Então, concluindo a situação, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 12, que não vai dar uma raiz quadrada exata. Então, vai dar mais ou menos 12. Em alguns casos, vai dar o quê? Uma raiz quadrada exata. Nesse caso aqui, não vai dar uma raiz quadrada exata. Então, mas, lembrando, o método de resolução só mudou nesse caso aqui, porque teve que cruzar ao meio. Houve um cruzamento no meio das sentenças. Mas os demais, ó, aqui era fácil. Ó. Pegaria o x sobre 2x, depois o 3 sobre o 8. X sobre 2x, 3 sobre 8. A mesma situação ocorreu nas outras situações. 2 sobre 2 e x sobre 3. 5 sobre x, 4 sobre 12. O mesmo processo de resolução é a mesma forma de resolução. Então, esse é o método mais prático, certo? Esse é o método mais prático que nós temos de resolução. Aqui também, depois você pode calcular a raiz quadrada aproximada ou pode fatorar. Fatorar o número que vai dar o quê? Vai dar 2 raiz quadrada de 3. O resultado aqui, mais ou menos 2 raiz quadrada de 3. Então,
Quando nós tivermos no nosso próximo encontro, nós vamos pegar esse mesmo material e nós vamos fazer com mais complexo. Quando vier com mais feixe de retas, vier com mais de uma variável, vai ter situações que vem com valor de x, valor de y e valor de z. Então, tem várias situações. Vai vir com várias situações. Vai vir gerando equação incompleta, vai vir gerando equação completa e assim sucessivamente. Ok? Então, aguardem lá no grupo que eu vou mandar as questões para vocês tentarem resolver. Porque aí, nesse caso, tem que tentar resolver para entender mais o conteúdo, ok? Então, obrigado e até o nosso próximo encontro.